Se você vai fazer o Duolingo ou tá pensando em fazer o Duolingo, esse vídeo é pra você. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu tô aqui com a Gabi e ela vai me ajudar a fazer esse vídeo, por quê? Esse vídeo é sobre o Duolingo, né, que é uma das provas de proficiência em inglês que você pode fazer pra aplicar pra faculdades nos Estados Unidos. Só que eu não fiz o Duolingo, então eu tenho muito medo, muito receio de falar sobre coisas que eu não fiz, coisas que eu não passei pelo processo. Então eu tô aqui com a Gabi e ela vai me ajudar nesse vídeo porque ela fez o Duolingo e a gente vai falar... A gente não, né? A Gabi. Ela vai falar sobre como que é a prova, como que é a estrutura da prova, como que é no dia. Ela vai dar algumas dicas também, vai falar sobre o conteúdo da prova, enfim, vídeo completo sobre o Duolingo aqui. Então fica com a gente até o final desse vídeo pra vocês saberem tudo sobre o Duolingo e pra vocês estarem preparadas pra quando vocês forem fazer essa prova. Tá, bom, primeiro assim, Gabi, fala pra gente. Nossa, é tipo uma entrevista, né? Gabi, fala aqui pra gente. Então, primeiro assim, o que é o Duolingo? Bom, o Duolingo, ele é uma prova de proficiência em inglês estilo TOEFL, então ele analisa o seu desempenho no inglês, o quão proficiente você é no idioma inglês. E é uma prova muito, digamos assim, tranquila de fazer, porque não tem toda aquela pressão de uma prova tão séria igual o TOEFL, porque o TOEFL segue um formato mais antigo, assim, de você ir até um local, fazer a prova. E o Duolingo é uma prova muito mais dinâmica e muito mais moderna, então é uma prova bem mais leve quando comparada com as outras provas de proficiência em inglês. Tá, então primeiro eu vou falar algumas qualidades gerais e características gerais do teste. Então, o Duolingo, ele é uma prova muito prática, porque você pode fazer ela de qualquer lugar, então você não precisa agendar um horário e ir para um centro de aplicação ou ir para um lugar específico, você pode fazer ela de qualquer lugar, só precisa estar num ambiente tranquilo e silencioso por 1 hora e ter um computador, então tipo, é uma prova muito mais prática de se fazer. É uma prova muito rápida, porque ela dura só 60 minutos e os resultados da prova saem até 48 horas. No meu caso, as 2 vezes que eu fiz a prova, o resultado saiu em menos de 24 horas. E um outro aspecto da prova é que, além dos resultados saírem rápido, você pode mandar para quantas universidades você quiser, sem pagar nada adicional. Então você paga o valor da prova, você pode mandar para, tipo, 80 universidades e você não vai pagar nada extra. Que quando comparado com as outras provas, é o que acaba valorizando mais o Duolingo, porque, por exemplo, o TOEFL você pode mandar para 3 universidades, depois tem que pagar extra para mandar para outros lugares. E o Duolingo não, você pode mandar para quantos quiser e você não paga nada extra. Não, e o TOEFL já é uma prova mais cara e você tem que pagar mais ainda pra mandar pras faculdades. O Duolingo já é bem mais barato e também você não paga pra enviar pras faculdades, então tem muitas vantagens. E além disso, o Duolingo agora ele é aceito em mais de 50 países diferentes, por mais de 200 instituições diferentes, então tipo, as Ivy Leagues todas aceitam, universidades pequenas também aceitam, universidades grandes aceitam, então a prova tá ganhando um espaço maior agora pela praticidade dela e pelo fato de muitos alunos estarem escolhendo por conta do valor, que é o próximo tópico que eu vou falar. A Soca aceita, galera! Exato, a Soca aceita. E em relação ao preço, como a Ju disse, o TOEFL é uma prova muito cara, de em torno de $200, e o Duolingo custa $49. E quando você vai pagar, fazer a sua inscrição pra prova, ele já converte pra reais, então já aparece lá o valor em reais que você vai pagar. Então é muito mais prático porque você consegue pagar com cartão brasileiro, você não precisa ter cartão internacional pra conseguir fazer o pagamento da prova. Então todos esses aspectos, assim, tipo, valorizam a prova e ela se torna mais conveniente pra gente fazer o Duolingo em vez de outras provas de proficiência. E um outro detalhe do Duolingo também é que você pode fazer a prova 2 vezes dentro do mesmo mês. Então, por exemplo, eu fiz dia 1º de fevereiro e eu vou fazer de novo dia 20 de fevereiro. Se você quiser fazer uma terceira vez, você tem que esperar, tipo, virar o mês, porque eles entendem que não tem o porquê você fazer mais de 2 vezes no mês, porque o seu resultado não vai mudar, tipo, fazendo mais de 2 vezes no mês. Então, pra poupar o seu dinheiro também, a prova mesmo não deixa você comprar mais de 2 provas pra fazer. Cada uma você paga. Cada uma você paga. Então é outro aspecto positivo, porque assim que você recebe o seu resultado, eles fazem uma análise, eles colocam, você foi bem nesse quesito, você precisa melhorar essa parte aqui, então você consegue estudar mais pra conseguir fazer a próxima prova. Então é um outro detalhe muito importante do Duolingo. Interessante. É bem bacana isso. Mas eles falam o que você precisa melhorar? Não, tipo assim, eles não falam, melhore isso, mas tipo, aparece lá o seu desempenho nas 4 sessões que eles têm, e você deduz, né, a partir do seu desempenho. Tipo, preciso melhorar nessa parte aqui, ou tipo, essa parte tá boa, só preciso estudar mais um pouco pra manter. E no guia mesmo do Duolingo, eles têm, tipo, como entender a sua nota, né, porque você recebe a nota, eles querem que você entenda por que você tirou aquela nota pra conseguir entender quais são as suas habilidades mesmo. Então é uma coisa bem bacana da prova. Você falou isso, qual que é a pontuação total do Duolingo? 160. 160 pontos a pontuação. 160. Você sabe qual que é a média, assim, tipo, da pontuação que as faculdades geralmente exigem? Porque geralmente pro TOEFL, o TOEFL é 120 a pontuação máxima, e a maioria das faculdades exigem em torno de 80 pontos. Então, você sabe qual que é a do Duolingo? No Duolingo, quando eles fazem essa comparação com o TOEFL, dá em torno de, tipo, 120 a 130 no Duolingo, pra você ter uma margem maior de segurança. Porque a maioria das universidades falam, tipo, a gente aceita a partir de 80. Porém, eles... No Duolingo?
Não, no TOEFL, por exemplo. Então, tipo, eles falam que aceita a partir de 80, porém, conversando com algumas pessoas da admissão, eles sempre falam que, tipo, é bom você sempre tirar um pouco a mais. Então, de 160, se você tirar em torno de 120, 130, você tem uma chance maior, assim, deles gostarem mais da sua parte do inglês, tipo, da proficiência. No dia da prova, ela é dividida em 3 etapas. No começo, você vai ter 5 minutos pra você se ajustar. Então, você vai checar o som do seu computador, checar o áudio do seu computador, vai ver a conexão com a internet, mostrar os seus documentos, tirar as fotos. Então, é uma parte mais, tipo, só pra você ajustar o seu ambiente e ver se tá tudo ok. Depois disso, vem a prova, que dura 45 minutos. E a prova em si dura 45? A prova dura 45 minutos. Ah, eu achei que a prova tinha uma duração de 1 hora, mas é contando tipo, já tudo, essas coisas, tudo entendi. 1 hora. Nossa, Aí, é muito rápido. É muito rápido. E o bom é que, tipo, nesses 45 minutos você não sente tanto o tempo passar, porque as questões, é o que eu vou falar daqui a pouco, mas, tipo, são questões dinâmicas. Então elas vão mudando, você vai fazendo e você nem sente, assim. Quando chega na próxima parte, que é a parte da entrevista, você já fica, tipo, nossa, acabei a prova. Então é bem tranquilo, assim, bem leve de fazer. E depois da parte da prova, vem a parte da entrevista. Essa parte da entrevista, quando eu tava dando mentoria, muitas pessoas perguntavam, tipo, eu preciso realmente fazer essa parte de verdade, tipo, me dedicar e tudo mais, ou eu posso só fazer rapidinho, porque não vale nota, tipo, a parte da entrevista não afeta a sua nota da prova em si. Eu sempre falo que, tipo, essa parte da entrevista é uma parte muito boa e um aspecto muito positivo do Duolingo, por quê? Quando as universidades pegam o seu score, tipo, você tirou 130, eles conseguem ver essa entrevista que você fez no final, que é tanto escrita quanto falada, pra realmente ver as suas habilidades. Porque às vezes na prova você tava nervoso e não conseguiu tirar uma nota boa, mas eles vão analisar, tipo, o que você escreveu, o que você falou e falar, nossa, ela sabe, tipo assim, ela tem um domínio, não é só essa nota. Então, tipo, é uma vantagem do Duolingo que essa entrevista é uma parte extra que as universidades conseguem acessar pra realmente ver o seu desempenho. Então é muito bacana isso. Mas o que é essa entrevista em si? Essa entrevista são 2 questões e são 2 coisas que já tem na prova. Então você vai receber uma pergunta, tipo, descreva o momento que você estava muito feliz e, sei lá, aconteceu uma coisa boa na sua vida. Aí você vai ter de 1 a 3 minutos pra falar a sua resposta. E na escrita você tem 5 minutos pra escrever sobre uma outra pergunta que vai aparecer. Então eles te dão opções, tipo, eles te dão 3 opções de temas e você escreve e fala sobre qual um dos 3 que você quiser. Você escolhe. Você escolhe. E o bom é que, tipo, não são perguntas difíceis, são perguntas, tipo, da sua vida, do dia a dia. Que é, tipo, só pra realmente ver o seu domínio do inglês mais informal, digamos assim. Porque eles já viram o seu inglês acadêmico mesmo durante a prova. Então é só pra ver a sua desenvoltura mais natural. E aí a entrevista é dividida entre 2 partes, é isso? Então é uma writing e outra speaking. Entendi. Ela incorporou já a entrevista aqui. E é no final da prova. Então, tipo, acabou os 45 minutos, vai começar a parte da entrevista. Só falar uma coisa, tem um vídeo aqui no meu canal sobre o TOEFL. No TOEFL também tem algumas perguntas que é, tipo, relacionada à sua vida pessoal. E uma dica que eu dei lá foi, não precisa ser verdade. Porque eles querem saber se você consegue articular, se você consegue falar realmente com propriedade sobre um assunto em inglês. Mas eles não querem saber se é verdade. Então, tipo, descreva um momento feliz. Fala a primeira coisa que vier na sua cabeça, não fica pensando, porque as provas, elas têm tempo. Então, assim, pensou nisso, fala isso, entendeu? Então, já fica aqui essa dica pra vocês. Sim. Bom, sobre mais coisas agora sobre o teste em si. O Duolingo, ele é um teste adaptativo. Então, o que significa? Ele não segue uma forminha igual o TOEFL, que você faz primeiro a parte de writing, depois reading, speaking, listening. Tipo, não segue essa regrinha. Dentro dos 45 minutos, vai misturar os tipos de questões, como se fosse um jogo mesmo, assim. Joguinho igual o Duolingo, aplicativo mesmo, que você tá fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles são conectados. Eles têm relação? Sim. Tá. Antigamente, quando você usava o aplicativo do Duolingo, do joguinho, você ganhava rankings, né? Tipo, você ia completando assim, desbloqueando. E quando você chegava num certo nível, assim, eles te davam a prova, tipo, te davam a oportunidade de fazer a prova pra realmente testar o seu desempenho. Então era uma coisa que eles davam assim pras pessoas, que hoje em dia eles não dão mais, que ficou um pouco mais séria, assim, a prova, tanto que as universidades começaram a aceitar. Mas antigamente tinha isso, então é bem legal. Não, eu sempre tive essa dúvida, porque, tipo, Duolingo English Test. Aí tem o aplicativo do Duolingo lá, o joguinho. Eu ficava tipo, mano, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, é só o mesmo nome, mas sim, então... sim, eles eram... É tipo a mesma empresa. A mesma empresa, entendi. Sim. Aí já matando a dúvida de todo mundo. Então, o Duolingo, ele é um teste adaptativo. Então, isso significa que ele vai se adaptando conforme o seu desempenho durante a prova. Então, ele não tem uma estrutura fixa igual o TOEFL. É tudo misturado. Tipo, vai vir uma questão de listening, depois uma de speaking, uma de writing. E ele vai se adaptando conforme o seu desempenho que você vai mostrando. Além disso, o nível de dificuldade das questões pode variar. Então, pode ser que venha uma questão que você fale, nossa, muito fácil. E logo em seguida uma questão que você fala, meu, o que eu faço nisso? O que foi que aconteceu comigo? Ele dá dessas, mas, tipo, não acha estranho. Tipo assim,
não é, nossa, será que eu tô indo mal porque eu não consigo fazer essa questão? Tipo, não pense assim, porque vai vir uma questão super difícil, vai vir uma questão bem fácil. O teste, ele muda de pessoa pra pessoa e ele realmente não segue um padrão. Tipo, Duolingo, você pode fazer o teste na sua casa, seu amigo na casa dele, como vocês forem conversar, ter sido coisas diferentes. Quando eu fiz, eu conversei com alguns amigos que também fizeram. Teve um tipo de questão específica que pra mim apareceu 4 vezes e pros meus amigos apareceram 2 vezes. Então, tipo, não tem realmente uma regra que eles seguem assim, cada pessoa recebe uma prova diferente, porque ela realmente se adapta ao tipo de aluno. Não tem necessidade de você ficar preocupado, tipo, ai, será que eu tô indo bem porque tá parecendo mais dessa? Ou será que eu tô indo mal, por isso que não... Tipo, não pensa nisso durante a prova, porque ela realmente se adapta e vai moldando assim conforme você vai mostrando o seu desempenho. Existem 10 tipos de questão na prova do Duolingo. Todas as questões, o tempo de cada uma aparece no canto superior. Então, por exemplo, agora é a parte de escrever a imagem. Vai aparecer a imagem, vai aparecer... você tem 1 minuto. Então, você tem 1 minuto pra escrever, ou falar, ou escutar, enfim. Então, o tempo varia pra cada questão? Varia pra cada questão. Tem questão que tem uma questão só, que ela só aparece uma vez, que é de você escrever sobre um assunto. Então, ele te dá um tema, tipo, escreva... Ou você vai, tipo, analisar uma passagem curta e vai falar, universidades públicas têm tais benefícios, privadas têm tais, qual a sua opinião sobre isso? E nesse tipo de questão específica, que é de escrita, eles querem analisar mais seu critical thinking, seu lado mais argumentativo, pra ver se você consegue argumentar em inglês. Então, essa questão em específico você tem 5 minutos e ela só aparece uma vez na prova. Tem outro tipo de questão também, que é de você completar o que falta no texto. Então vai aparecer um texto e vai, tipo, tá faltando algumas palavras e você tem que completar elas. Esse tipo de questão, se eu não me engano, você tem 3 minutos pra fazer e é uma passagem média, assim, e vai mudando. Na primeira vez que ela aparece, pra mim apareceu, tipo, umas 4 vezes ela. Na primeira vez era uma passagem mais curta e mais fácil, tipo, tava faltando poucas palavras, mas eram palavras mais fáceis de completar. Depois foi mudando o nível de dificuldade, então a passagem começou a ficar mais longa e o assunto começou a ser assuntos diversos. Então, é muito importante pra essa prova do Duolingo. Sempre perguntam, tipo, como eu faço pra estudar? Pra estudar o Duolingo, é muito importante você experienciar o inglês no seu dia a dia e experienciar em níveis diferentes. Então, tipo, não só ver série e filme, mas tentar ler também assuntos diversos, porque principalmente nessa questão que é de completar as palavras que faltam, às vezes vem histórias ou às vezes vem coisas científicas. Então, tipo, você não precisa entender sobre o texto que ele tá falando, tipo, sobre células, mas você tem que ter um pouquinho da bagagem da linguagem científica para conseguir completar. Então é sempre bom você tentar ler e achar outros tipos de assuntos, tipo, não só focar, eu gosto de filmes, então vou só ver coisas sobre filme em inglês. Não, tenta sair um pouco da zona de conforto e procurar outros tipos de texto que vão te ajudar bastante nesses tipos de questões, de completar os de falar, pra você conseguir também ter essa bagagem do vocabulário. Já é uma dica aqui. Sim, já é uma dica. Uma pergunta relacionada a isso. Essa de completar, é um espaço em branco e você escreve ou tem, tipo, alternativas? É um espaço branco que você escreve, mas, por exemplo, tem a frase e a palavra que tá faltando é like. Vai ter, tipo, 4 quadradinhos, que aquela palavra que tá faltando só tem 4 letras. Então você tem que achar a palavra que falta, que tem essas 4 letras. Então você sabe... Na hora que você for editar, vai aparecer aqui uma imagem desse tipo de questão. Entendi. E é desse jeitinho, assim, tipo, vai ter a frase, vai faltar as palavras, então você sabe, tipo, a palavra tem 6 letras. Então você tem que achar uma palavra de 6 letras que se encaixa na frase e no contexto. Não tem pergunta de múltipla escolha, então a maioria você vai ou escrever, por exemplo, de descrever a imagem. Tem tanto escrevendo quanto falando. E tem umas que é só de você selecionar o que você acha que é correto ou incorreto, e essas de completar. Então não tem nenhuma questão de múltipla escolha em si, são todas questões mais... como se fosse um joguinho mesmo, mais dinâmica. Tipo, escrever, selecionar e... é tipo Duolingo mesmo. Tipo Duolingo mesmo, O próximo tipo de questão é a questão que testa o seu vocabulário. Essa questão tem tanto de listening quanto de reading, né? Vai aparecer as palavras lá, aí você tem que selecionar todas as palavras que você acha que é do inglês, tipo, de verdade. Só que uma dica dessa questão é que às vezes a palavra é do inglês, tipo, é uma palavra real no inglês, porém tá faltando uma letra. Ou eles adicionaram uma letra extra. Então nessa parte é realmente pra ver... você tem 1 minuto só pra fazer ela, mas é realmente pra ver se você consegue identificar as palavras que são reais no inglês e se o spelling, né, a forma que tá escrita está correta ou não. Ter atenção, né? Ter esse tipo de atenção. Porque, por exemplo, na minha prova, eu lembro que eu tinha selecionado... eu não lembro a palavra exata, mas eu tinha selecionado ela e na hora que eu fui já passar pra próxima questão, eu vi que tava faltando uma letra. Eu lembrei de como escrever ela, então, tipo, eu desselecionei, porque era uma palavra real, mas estava escrito errado. Então se torna irreal nesse caso. Então tem esse tipo de questão que ela é tanto pra você ler a palavra e selecionar, quanto você escuta. Então você, tipo, vai ter 9 vozes diferentes falando palavras, você vai escutar e falar, tipo,
essa palavra é real. Ou tipo, essa palavra não é real. Que engraçado. E nesse tipo de questão você tem todas, né? Aparece o tempinho. E na de escutar, você pode escutar, se eu não me engano, quantas você quiser nesse tipo de questão. Uma pergunta. Quando você passa pra próxima questão, você pode voltar pras que você já fez? Ou você passou e não tem mais jeito? Passou, não tem mais jeito. Porque, como eu falei, tipo, as questões são aleatórias. Então, tipo, não tem como você voltar. Entendi. Então, por exemplo, você tem 1 minuto pra fazer a questão. Se você acabou antes de 1 minuto, você pode pular pra próxima. Mas você não consegue voltar e, tipo, mudar. Mas se você acaba, assim que eu atingir 1 minuto, ele passa sozinho. Entendi. Então você não consegue voltar pra refazer questões. E se você não acaba, ele fica em branco? Ele fica em branco. E é como se você não tivesse É respondido. como se você não tivesse respondido. E você não perde nota por, tipo, não ter respondido. Porque não é que você não perde nota, tipo assim, não é que você não perde pontos se você não responder. Eles vão entender que, tipo, ou você não teve tempo pra fazer, ou você não sabia. Então eles vão mandar mais uma questão daquele modelo pra realmente te testar. Então, por exemplo, eu não consegui terminar por conta do tempo. Então eles vão ficar tipo, será que ela não fez porque não sabia ou não teve tempo? Então eles vão mandar mais uma. Aí se você não conseguir terminar, eles vão fazer a avaliação deles pra descontar a nota ou pra te dar uma nota final. Então Entendi. não precisa, tipo, se preocupar se você realmente não conseguir completar todos. Então, se você tiver realmente com alguma dúvida em uma pergunta, você, tipo, aconselha a passar? Ou eu chutar? aconselho, eu sempre escutei, tipo, de várias pessoas que quando você chuta, você perde mais ponto que quando você não faz. Porque quando você Se chuta, você chutar e errar, né? Porque se você chuta e você erra, você coloca uma coisa, tipo, muito nada a ver, eles vão ficar, ela não sabe. Mas se você deixa em branco, eles vão fazer isso, tipo, será que ela não sabe, ela não teve tempo. Então eles vão te dar, entre aspas, mais de uma chance, tipo, mais uma questão daquela pra você mostrar se você sabe ou não. Então, eu aconselho deixar em branco. Se realmente não souber, tipo, deixa em branco, não faz, porque é melhor do que você chutar e acabar chutando uma coisa muito nada a ver. Outro tipo de questão que tem na prova, que também é de listening, é uma que você escuta uma frase, você tem que escrever o que você escutou. Então ele vai falar uma frase, normalmente não são frases longas, é tipo sempre uma frase. Pode ser uma frase com tipo 20 palavras ou uma frase com 6 palavras, mas tipo, sempre vai ter um ponto final só. E isso é uma coisa importante, tem que colocar ponto final. Tem que escrever a frase e colocar ponto final. Eu perdi ponto porque eu não coloquei ponto final. E nesse tipo de pergunta, você só pode escutar o áudio 3 vezes. Então, uma dica que eu sempre dou, tipo, que eu dava pros meus aluninhos... Aluninhos. Era tipo assim, escutar, que é usar a sua primeira vez e escrever tudo que você escuta. Tipo, sem se policiar, escrever tudo que você conseguir escutar. Aí na segunda vez você escuta de novo e vai corrigindo e adicionando as palavras que você acabou perdendo, que você entendeu errado. E na terceira é só pra você checar o que você fez. Tipo, na terceira vez não é pra você adicionar ou tirar palavras, é só pra você checar o que você fez. Então, sempre bom, porque você realmente só pode 3 vezes. Ainda tem tempo, mas você já escutou suas 3 vezes, já era. De novo. Não escuta de novo. Outro tipo de questão também que tem é uma que vai aparecer uma frase e você só tem que ler a frase. Então, tipo assim, vai ter uma frase lá Você só lê, e é você isso. só lê. Se você conseguir ler, você passa. E uma coisa importante dessa questão é que, tipo, sempre perguntava, mas eu só tenho que ler, eles vão avaliar sotaque, tipo, sotaque todo mundo você tem que pronunciar. Você tem que ler a Achei frase. que você só tinha que ler, realmente. Não, lê em voz alta. Eu li, pronto. Não. Tirei 10. Lê em voz alta. Lê em voz alta. Vai ter a frase, você tem que ler em voz alta. E nessa parte, você não vai perder pontos se você tiver sotaque. O sotaque faz parte da gente, então eles não querem que você não tenha sotaque. Essa parte que eles querem avaliar é se você consegue fazer coisas que a gente faz normalmente no português, que quando a gente pensa em inglês a gente acaba não fazendo. Tipo, linkar as palavras, que nem a gente vai falar, eu vou para a praia, eu vou pra praia. Vou pra Tipo, praia. a gente faz esses linkings. Então é isso que eles querem ver nessa parte. Se você consegue fazer esses linkings, se você consegue pronunciar as palavras, tipo, do jeito certo. Porque uma coisa é você ter sotaque e pronunciar correto, outra coisa é ter sotaque e pronunciar errado. Então, tipo, sotaque não deve influenciar na sua pronúncia, entendeu? Tipo, é só realmente ler a frase com calma, porque você vai ter o seu tempinho lá. Então você lê a frase primeiro e depois você fala ela. Você só pode falar uma vez. Só pode falar uma vez. Entendi. E mas também a fluidez também, né? A fluidez também. O ritmo, sim. Aí, como eu falei, tem tipo as questões de descrever imagem. Então, esse descrever imagem aparece tanto escrito, então vai aparecer uma imagem aleatória, você tem que escrever. Tipo, a imagem aparece isso. Tem 2 pessoas, eles estão comendo sorvete. Tipo, realmente pra avaliar a sua habilidade descritiva, né? E tem também de descrever imagem falando. Que é a mesma coisa, você só vai descrever a imagem, só que em vez de escrever, você vai falar a sua descrição da imagem. E o último tipo de questão que tem na prova é a parte de speaking, né? Que é tipo só exclusivamente de speaking, que vai aparecer um temazinho, tipo, descreva o seu restaurante favorito na sua cidade. Onde é, o tipo de comida que oferece, tipo, esse é um exemplo. Aí você tem 30 segundos pra preparar na sua cabeça e depois você tem 1 minuto pra falar a sua resposta. Então esse é o outro tipo de questão
do speaking. E essas são as questões que tem na prova do Duolingo. Então, antes de eu falar algumas dicas pra vocês, eu vou só falar algumas coisas que você pode e não pode fazer durante a prova, porque eu acho que é muito importante ressaltar isso no vídeo, porque eu lembro que quando eu fiz, eu só descobri no dia da prova, porque eles falam na hora, então eu acho que é bom você saber antes. Durante a prova, você tem que o tempo inteiro olhar pra câmera do seu computador. Você pode olhar pra baixo quando você estiver, tipo, digitando, mas você tem que sempre manter o contato visual com a câmera. É muito importante você estar num ambiente vazio, sozinho, com ninguém ao redor, porque eles contam muito o som de interferência externa. Porque como é uma prova que você faz sozinho, eles querem saber se você tá colando ou não, se você tá, tipo, usando, sei lá, se aproveitando de outras pessoas pra te ajudar na prova. Então é sempre bom você estar num ambiente sozinho e sem barulho nenhum. Então escolha fazer a prova num momento, num horário do seu dia que seja o mais tranquilo possível, que não tenha nenhum barulho. Por exemplo, se tiver barulho de carro, ou tipo, se o meu cachorro latir durante a prova, isso eles não contam como interferência externa, porque são coisas que a gente não consegue controlar. Quando eu fiz a prova, minha cachorra começou a latir. Tipo, eu fiz a prova 11 horas da noite, e ela começou a latir, assim, 1 hora, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, vou ser anulada porque ela tá latindo, mas eles não anularam porque, né, um cachorro, não tem como me comunicar com ela. A Nara tava te dando resposta pra prova, eu tenho certeza. Eu não tinha como, então, tipo, eles não consideraram como interferência externa, né, porque não tinha como eu controlar isso. Mas voz de pessoas é muito bom você tentar achar um momento, assim, do seu dia que não vai ter nenhum barulho. Fora isso, durante a prova, você não pode fazer nenhum tipo de anotação, tipo, deixa eu anotar aqui essa questão pra eu pensar. Não pode, você só pode usar o seu computador. Então, ficar com ele totalmente carregado ou usar ele carregando para não correr o risco dele cair. E na primeira parte, deixar sempre o documento já preparado pra você mostrar rapidinho pra... Tem que mostrar o documento? No começo da prova você tem que mostrar o seu documento, passaporte ou RG. E fora isso, você também não pode sair durante a prova, tipo, pra beber água, pra ir no banheiro, não pode. Você tem que ficar realmente o tempo inteiro da prova na frente do computador. Não pode beber água, gente, nem pegar garrafinha. Não pode beber água, então, tipo, ficar o tempo inteiro só você e o computador. E algumas dicas importantes aqui, pra você se preparar pra prova, é realmente importante você se imerser, assim, no inglês, sabe? Porque o Duolingo, ele analisa muito mais do que só, tipo, se você tem uma gramática perfeita, ou se você consegue formular as frases seguindo os padrões, tipo, gramaticais perfeitinhos. Ele quer ver realmente se você domina o inglês pra você conviver, assim, no dia a dia. Não adianta você escrever super bem, ter uma gramática perfeita, e na parte do speaking e do listening você travar porque não tem essa confiança. Então eles analisam todo esse cenário. Então, pra você praticar pra prova, é realmente praticar os tipos de exercício. Então, no site do Duolingo, eles têm os testes de graça, que é um teste de 15 minutos que você pode fazer quantas você quiser, pra você realmente se sentir no ritmo da prova. E fora isso, aquelas dicas básicas de se imerser em inglês. Então, ler coisas em inglês, consumir inglês de todas as formas possíveis. Mas, no geral, é isso. Espero que eu tenha conseguido explicar tudo. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido melhor como é que funciona o Duolingo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que se eu não conseguir responder, eu peço pra Gabi me ajudar a responder os comentários. Então, acompanha a gente nas redes sociais também. Eu vou colocar as informações da Gabi na descrição, assim, as informações dela, nas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar ela aqui também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado mais claro esse outro modelo de prova. Como eu falei pra vocês, eu tenho um vídeo aqui sobre o Duolingo, não, agora eu vou ter sobre o Duolingo. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o TOEFL, então vocês podem comparar, assistir os dois aí e ver qual que é a melhor prova pra você, porque eu sei que também tem a questão do dinheiro, tem várias questões aí que torna o Duolingo um pouco mais fácil, um pouco mais acessível pra gente, mas vai que você é uma pessoa mais tradicional e quer fazer o TOEFL, enfim, qualquer razão que você tenha. E aí você pode usar esses dois vídeos pra comparar e decidir realmente qual prova você se adaptaria melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aqui o seu like se você gostou, porque isso me ajuda muito. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da Gabi aqui comigo. Vou dar mais vezes. Yes!